Que alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus clamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, vocês viram que durante as oitavas da Páscoa, com a ressurreição de Jesus, tirou-se a leitura do Antigo Testamento e está do Novo Testamento, a dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, por quê? Porque nós temos visto semana passada, quem vai seguindo, o chamado de Jesus e a indicação que Jesus vem fazendo, chamando a cada um. Nós vemos lá Estevão morrendo apedrejado, nós vemos Filipe saindo, indo pregar para outro lugar, batizando os 2 discípulos de Emaús e assim por diante. E hoje a palavra está falando de quem? Barnabé e Saulo. São chamados, eles saem de Jerusalém e voltam a se encontrar com aqueles discípulos de Jesus que estão em oração. Em oração o Espírito Santo fala o que para eles? Reserva para mim. Quer dizer, chama para mim Saulo e Barnabé. Eu preciso, a igreja precisa deles. Nós vamos precisar deles. E logo em seguida nós vamos vendo a leitura que eles saem e já vai para outros lugares. Assim que recebe a imposição da mão, saem pregando. E quantas vezes, às vezes o Espírito Santo está pedindo que nós somos chamados. E às vezes não percebemos. Que os convites vêm, não damos muitas bolas, não estamos nem aí com as coisas de Deus. Como o Espírito Santo fez aqui com Barnabé e Saulo, faz às vezes com nós quase todos os dias, nos chamando, nos convidando, reservando uma missão para nós. Com essas palavras do Espírito Santo, se torna claro que Deus tinha uma missão para aqueles dois. E como tem missão a cada um de nós, que nos dizemos cristãos, ou somos cristãos só de nome. Temos que ser cristão para levar a palavra de Deus. O chamado de Deus, através do Espírito Santo, é para que a vida comunitária seja intensa, saia dentro da igreja, que não fique só aqui. A palavra de Deus não pode ficar só aqui dentro da igreja, tem que ser uma igreja lá fora. Nós não somos igreja morta,
de amém, levanta, senta, canta, ajoelha, depois sai. Que igreja que é essa? Aí seria uma igreja morta. Igreja viva é essa que sai. É assim que a nossa igreja tem que ser. Levando a palavra, ouvindo o chamado de Deus, porque senão vamos ser uma igreja aí morta. Cristão de dentro da igreja. Temos que dar ouvido às palavras de Deus. A nossa comunidade tem que ir além, tem que estar repleta do Espírito Santo. Temos que estar escutando, ouvindo o que é que Deus tem para cada um de nós. A obediência de Saulo e de Barnabé faz com que o povo pagão se torne um cristão de verdade. Eles levam a palavra. E nós, como comunidade, tem que ser obediente. Por quê? Nós somos como um grãozinho de mostarda, somos como o fermento do pão. O grão de mostarda cresce para dar fruto, o fermento do pão aumenta. Nós temos que ser isso, ser grão de mostarda, fermento. Para quê? Para difundir a palavra de Deus, para levar além da palavra de Deus. Quantas vezes já me disseram, eu não tenho o dom da palavra. Não precisa ter o dom da palavra para evangelizar. A cada exemplo nosso evangeliza. Lembra quando morreu o seu Juca, que eu falei aqui? O seu Juca, depois de morto, está evangelizando e sempre nos evangelizou. Não era um homem que tinha o dom de pegar um microfone e vir falar, mas evangelizava com seus exemplos, porque ela é uma igreja viva. Era a igreja lá fora. É assim que nós temos que ser. Com os nossos defeitos, nossos erros, mas ouvir a palavra de Deus e levar além da igreja. Porque não adianta pegar um microfone, pregar lá no encontro, no movimento e ficar só ali. Temos que ser aquela igreja que leva a palavra. Nossa comunidade tem que crescer com a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz no Evangelho aqui hoje. O Evangelho de João é denominado como sendo o livro de sinais. Porque no Evangelho de João, Jesus está sempre nos convidando para crer, aumentar a fé. Como ele diz aqui hoje, Jesus revela que a missão dele vem da parte do Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus nos convida a isso aí, a ouvir a palavra e acreditar. Somos convidados por Jesus a aceitar a palavra para a nossa salvação. Aquele que não crê na palavra não será salvo. Então Jesus aqui às vezes nos chama de incrédulo, porque ouvimos as palavras, acomodamos em nós ela, às vezes no coração, na mente, e fica por isso. Como fizeram que Paulo e Barnabé, nós temos que falar com isso, acreditar, crer e saber que Cristo é o próprio Deus aqui no meio de nós. E ele deixa bem claro. Ele fala aqui, por que nós perdemos a salvação? Através da palavra. Porque Jesus é o único revelador do Pai, não tem outro. A palavra que Jesus nos deixou nos ensina isso. A buscar esse Pai, a buscar esse Deus. Podemos perder a salvação se não ouvirmos e não colocarmos a palavra em prática, aquilo que Jesus está nos ensinando. E vai deixando bem claro para nós aqui. Então a desobediência nossa, a palavra, nos condena. Eu não vim para condenar, mas a palavra condena. Por quê? Porque eu não coloco a palavra em prática. A própria palavra de Jesus que vai nos condenar. Nós, às vezes, estamos fazendo a nossa condenação, porque estamos ouvindo
a palavra, lendo a palavra, e está só ficando por isso mesmo. Aí vai chegar o dia que for prestar conta, ele vai abrir o livrão lá e falar, olha, você lembra que você leu isso daqui? Lembro. E por que você não fez? Você lembra que você leu isso aqui também e você fez completamente errado? Ai, me lembro. Vai ser assim. A palavra de Deus vai nos salvar e vai nos condenar. Cabe a cada um de nós ler e começar a pôr em prática enquanto nós temos tempo, né? Então, a palavra nos convida a fazer um juízo. Nosso próprio juízo. Será que eu estou vivendo? Ou vou ser julgado porque eu não estou vivendo o que eu ouço falar, o que eu leio e o que eu ouço na igreja? Por isso que Jesus deixa aqui, não vim para condenar. Quem ouve a minha palavra e coloca em prática, esse será salvo, né? Bem-aventurados os que ouvem a palavra e colocam em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.